dia, pessoal. A gente está aqui em mais um podcast do Biologia dos Bairros, onde nós, do grupo de Biotecnologias, vamos entrevistar professores na área de biotecnologia para falar um pouco mais dos processos, do por trás da cortina e para divulgar um pouco mais sobre o nosso conhecimento científico aqui de dentro da universidade. O nosso primeiro professor vai ser o professor Marcos Moraes, do Departamento de Genética aqui da UFPE, que vai estar falando para a gente um pouco sobre a fermentação. Bom dia, Marcos. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Então, a biotecnologia é a utilização dos seres vivos na produção de produtos e processos em favor da sociedade, né? Então, praticamente a sociedade humana evoluiu junto com a biotecnologia, desde o momento em que a gente deixou a condição de caçador e coletor e se assentou, né, e começamos a cultivar os vegetais e a criar os animais e, portanto, a partir daí começar a melhorá-los a nosso favor. Então, desde aí estamos fazendo biotecnologia, né? Então, podemos separar a biotecnologia naquilo que é o tradicional, o convencional, que estamos fazendo aí há milênios, e da atual biotecnologia moderna, que envolve inclusive as técnicas de modificação genética e geração de organismos geneticamente modificados. Certo. E para o nosso primeiro tema, fermentação. Como você definiria a fermentação? Bem, então, a fermentação é um termo que é utilizado para descrever a produção por parte, fundamentalmente, de micro-organismos, né? Então, se a gente fala em fermentação, estamos falando basicamente de micro-organismos, bactérias, fungos, a produção de produtos que são derivados do consumo dos açúcares por esses micro-organismos. Então, as bactérias, os fungos consomem o açúcar no substrato, no meio, né? Seja um substrato tipo caldo de cana, ou melaço, ou mesmo os açúcares do leite, né? Produzindo moléculas que são utilizadas por nós para várias finalidades, desde alimentos, bebidas até combustível. Certo. E fala um pouco mais para a gente da sua linha de pesquisa aqui no laboratório, como que você consegue pegar esse conhecimento teórico assim, e fala um pouco mais também do impacto que isso aí pode trazer para a população em geral. O nosso grupo de pesquisa, o Laboratório de Genética de Micro-Organismos, Departamento de Genética, vem trabalhando com fermentação há muito tempo, né? Então, desde 1998, que estamos trabalhando na temática de fermentação alcoólica industrial, que envolve a conversão do açúcar, da cana-de-açúcar, muito presente aqui na nossa região, né? Na produção de, fundamentalmente, etanol combustível, mas também etanol bebido, né? Como cachaça, por exemplo. Então, aqui no nosso laboratório a gente desenvolve pesquisas desde a ecologia microbiana, ou seja, saber como é que os micro-organismos que estão ali presentes naquele processo, como é que eles interagem e como é que acontece a partir daí a transformação do açúcar em etanol e algumas outras moléculas minoritárias dentro daquele processo, mas que também são importantes, né, no contexto ali do produto que está sendo produzido. Então, desde a ecologia até a seleção de bons micro-organismos fermentadores, né, o estudo da fisiologia e da bioquímica desses micro-organismos, o que inclui também, portanto, o seu potencial genético, né, e a partir daí selecionar micro-organismos com grande capacidade fermentativa e, eventualmente, até modificá-los geneticamente para aumentar essa capacidade fermentativa ou mesmo para produzir outras coisas além do etanol, por exemplo, né? Outras moléculas que são de interesse biotecnológico. Sim, gostei. E das várias pesquisas que o senhor já coordenou, teve alguma com resultado tão direto assim, que você pode mencionar assim para nossa gente? Sim. Por exemplo, desses nossos trabalhos todos com a destilaria, nesses últimos anos, né? Nesses anos todos, a gente já contribuiu bastante no desenvolvimento aqui, no oferecimento de serviços tecnológicos, biotecnológicos, né? Para usinas aqui no Nordeste, tanto na detecção de contaminantes por meio de análise de DNA, são técnicas que nós desenvolvemos aqui no laboratório e aplicamos, né, como serviço às destilarias, isolamento de leveduras com alta capacidade de fermentação, também utilizando técnicas de detecção por análise de DNA e aliada a estudos fisiológicos, né, e também de bactérias. Então, esses serviços a gente já desenvolveu, foram teses, dissertações que foram executadas aqui no laboratório e que depois a gente transfere, né, para
para o setor produtivo. Então, ou na forma direta, fazendo a consultoria direta para as usinas e a destilaria de álcool, como também abrir empresas, como a gente já fez com alunos lá no passado, né? A gente já abriu uma empresa aqui, foi incubada na universidade, alunos da biologia naquele momento, né? E a partir do qual a gente pega esses resultados das teses, das dissertações e transforma isso num pacote tecnológico, um pacote de serviço, né? Hoje eu não faço mais parte dessas empresas, os alunos, cada um trilhou o seu caminho depois que a gente ajudou a abrir essas empresas, e hoje tem aí esse pessoal fazendo esse serviço. Então, não mais eu sou o consultor das usinas, mas talvez o consultor dos consultores, né, dessas usinas. Então, a gente trabalha nesse sentido. A ideia é que no futuro próximo a gente venha a repetir isso, né, abrindo outras empresas, startups e coisas desse tipo, mesmo porque a gente está expandindo as linhas de pesquisa do laboratório, não mais fixando na fermentação alcoólica, mas entrando muito forte agora também na fermentação láctica, né, com bactérias lácticas, lactobacilos, probióticos, etc. E expandindo isso para a produção de bebidas, produção de alimentos chamados nutracêuticos, né, os alimentos que têm propriedades nutricionais e ao mesmo tempo farmacêuticos, como por exemplo os probióticos, né, que a gente estamos trabalhando bastante forte agora aqui no laboratório, e aí analisando amostras de processos de fermentação que vão produzir, por exemplo, o kefir, né, o kombucha, né, como aqueles consórcios microbianos que produzem tanto o kefir como o kombucha, né, a gente está analisando aqui no laboratório também e eventualmente selecionando a partir daí cepas isolados de bactérias e eventualmente leveduras também que possam produzir bebidas diferenciadas com diferentes qualidades, não só nutricionais, mas também qualidades do ponto de vista da saúde, né? Então, a partir de bactérias que também fermentam, produzir compostos que sejam nutricionais também. Nutricionais, fatores de crescimento e também moléculas que tenham uma atividade que ajudem também, por exemplo, na manutenção da saúde, na melhoria da saúde, moléculas com proteínas, né, vitaminas, etc. Então, são moléculas que são naturalmente produzidas por esses micro-organismos durante a fermentação, durante o processo fermentativo, né? É o próprio conceito de biotecnologia. É o próprio conceito de biotecnologia, exatamente. Então, esses são as linhas que a gente está entrando e fortemente agora entrando também na temática da apicultura, né? Dos derivados da apicultura, principalmente o mel, né? E a gente pode pegar o mel e não só vender o mel como tal, como se faz normalmente, mas converter esse mel a outras coisas, como a própria fermentação do mel com leveduras, né, para que a gente produza uma bebida chamada hidromel, uma bebida era muito consumida na Idade Média e agora volta, né, à tona na Europa, e agora que a gente está bastante. E outras coisas derivadas do mel. A gente pode fermentar o mel com bactérias acéticas, citogênicas, e a partir daí produzir vinagre. Né, nós podemos fermentar o mel com bactérias lácticas e aí, a partir daí produzir um probiótico à base de mel, né, que isso é bastante importante, inclusive para pessoas que têm intolerância à lactose. Você sai da matriz do leite, né, e utiliza essas bactérias para fermentar o mel. Então, um probiótico à base de mel é bastante importante. E a partir daí outras coisas que a gente pode realizar aqui e que vão aparecendo com os resultados que a gente vai tendo com as teses, dissertações, né, os resultados vão aparecendo e vão nos levando a eventualmente outros produtos que têm interesse. Então, o que a gente faz aqui é aliar os estudos da microbiologia básica, da bioquímica, da fisiologia e da genética, né, esse pacote biológico, né, para desenvolver a partir daí produtos biotecnológicos, né, entendendo o potencial de cada um desses micro-organismos e aplicando no desenvolvimento de produtos. Essa é a temática do laboratório. Adorei. E para finalizar, última pergunta, qual que é a parte que você acha mais interessante quando trabalhando com fermentação? A parte mais interessante? A que você mais gosta? É claro que, assim, nesse sentido seria o finalmente, né? Ou seja, quando a gente tem os alunos desenvolvendo os trabalhos e
E é muito gratificante quando a gente, de fato, chega ao final desse trabalho, né, e vendo que os alunos se formaram bem, né, então esse é o primeiro ponto que é fundamental, né, e aí vem o nosso papel aqui como professor, como formador de recursos humanos. Então, em primeiro lugar, vem a boa formação dos nossos alunos, e aí isso pode ser comprovado historicamente se pegar aí o conjunto de alunos que a gente formou, e vários deles, né, são professores hoje, são empregados por aí, etc. Então, esse é um ponto que realmente me deixa extremamente satisfeito, né? E, obviamente, com essa boa formação vem o próximo produto, que é a própria tese, a própria dissertação, os artigos científicos e os produtos que podem ser produzidos a partir daí. Então, isso realmente me deixa bastante feliz e gratificado com todas as atividades que a gente vem fazendo. Certo. Muito obrigado, Marcos. Galera, obrigado esse daqui vocês. é o nosso primeiro convidado. E tem alguma outra coisa, uma última palavra que você quer deixar para todo mundo que está escutando, vendo? Veja, a última palavra a ser dita aqui talvez seja uma palavra de otimismo, né? Estamos passando por um momento muito complicado, socialmente falando, etc., mas que a gente não pode baixar a guarda. Nós temos que lutar bastante, né? Tem muita coisa a ser feita, né? A gente tem que, de fato, continuar nessa empreitada, né? E vocês, alunos, têm que se motivar cada vez mais. A gente tem que buscar juntos soluções, né, para resolver esses nossos problemas, e o principal deles efetivamente, no final das contas, fazer com que vocês, bem informados, tenham uma perspectiva boa, né, de futuro, né, o que inclui, obviamente, emprego, salário, etc. Então, a gente tem que buscar juntos, né, tem que fazer essa luta juntos aqui para tornar o futuro algo realmente que vale a pena, né? Então, persistam e contem com a gente aqui e com outros colegas que estão nessa luta junto com vocês, tá? Obrigado. Muito obrigado.